igreja, que a graça do nosso Senhor esteja sobre cada um de nós, que nós possamos encontrar aquele que tanto buscamos hoje aqui, tanto os irmãos que estão no presencial, os irmãos que estão em casa, que nós possamos ter um domingo abençoado, que possamos ouvir a voz dele e entender os seus planos para as nossas vidas. Eu vou pedir à congregação que fique em pé para que nós possamos orar ao Senhor, buscando a presença dele, entronizando o seu nome. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque vivemos num país livre, porque temos livre acesso a Ti, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás aqui, nós te agradecemos porque Tu és bom, porque mesmo com as dificuldades que enfrentamos, Tu estás nos conduzindo pela mão, Senhor. Nós queremos, Senhor, entregar nosso culto a Ti, Senhor, com as nossas vozes, com as nossas palavras, Senhor. Nós queremos entregar tudo a Ti, ó Pai. Que possamos fazer desse domingo uma oferta que chegue a Ti com um cheiro suave, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, derrama a Tua graça sobre essa igreja, sobre os irmãos que estão aqui, sobre os irmãos que estão em casa, Senhor. Fala conosco, Senhor, através do Teu Santo Espírito, através das músicas, dos hinos, através da Tua palavra, do Teu servo, Senhor, do Teu servo pastor. Nós te agradecemos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Ainda em pé, estaremos entoando o hino que é o do HCC, Santifica a Tua Igreja, o hino 388. Sejam bem-vindos ao culto. Você que está em casa participando, que seja um dia abençoado. Acabamos de fazer esta oração: santifica a tua igreja. Irmãos, Deus está sempre pronto a santificar a sua igreja. Isto é, separar a minha vida e a sua para a obra dele. Muitas vezes nós não permitimos. A igreja em Laodiceia, Cristo estava batendo a porta, querendo entrar na igreja,
porque ela não permitia a ação de Deus. Queria que você estivesse orando agora, fazendo esta oração. Primeiro, Deus, santifica a minha vida, derrama da tua graça e do teu Espírito, e que se estenda essa graça por toda a nossa igreja, por todo o povo de Deus na face da terra. Vamos orar assim. Diga: Deus, santifica a minha vida, derrama da tua graça sobre mim, sobre a nossa igreja. Vamos orar assim. Amém, amém. O tema da nossa convenção batista para esse ano é: busquemos a paz e a misericórdia. Um tema tão apropriado para um mundo que vive em guerra, é ou não é? E nós sofremos as consequências das guerras que muitas vezes não acontecem aqui, acontecem lá fora, por exemplo, na Ucrânia, mas todos nós sofremos. Então é tempo de buscar a paz em oração e buscar a misericórdia, estendendo a nossa mão. Março é o mês de missões mundiais. Hoje à noite estaremos no culto de abertura de missões mundiais para esse ano. Então é algo muito especial, e o tema de missões é Viva a Compaixão. Viva a compaixão. E eu quero agradecer você que tem vivido esta compaixão. Domingo passado levantamos uma oferta para a Ucrânia e Petrópolis, alcançamos R$ 2.540. Se você ainda não trouxe, você pode fazer a sua contribuição ainda hoje. Podemos fazer mais, encaminhar mais, ajudar a nossa junta ali na Polônia, organizando mantimentos lá para a Ucrânia. Podemos ajudar a nossa igreja ali em Petrópolis, a segunda igreja. Vamos enviar a nossa oferta para lá, ajudando irmãos e as pessoas daquela cidade. Vamos realmente viver a compaixão. Eu quero agradecer a você que abriu o seu coração, abriu o seu bolso e trouxe a sua oferta. E se você não o fez ainda, pode fazê-lo ainda agora de manhã e também à noite. Nós vamos fazer a atualização do hall de membros da igreja. Logo você vai receber uma ficha para se inscrever, quem sabe pelo WhatsApp, quem sabe aqui a ficha na tua mão, e nós vamos então atualizar o hall de membros da igreja. Você que não é membro da igreja e quer fazer parte da nossa igreja, você pode conversar comigo, pode conversar com o Gerson, vice-presidente da igreja, e nós vamos organizar uma conversa com todos aqueles que querem fazer parte da nossa igreja e ainda não o fazem oficialmente. Já estão aqui de fato, mas não são membros da igreja passados por assembleia. Então, fale comigo, fale também com o irmão Gerson. A escola bíblica nós vamos retornar em abril, por isso você esteja orando para que em abril, que é o mês da escola bíblica, nós possamos iniciar os estudos, e vamos iniciar o estudo com o livro Maturidade Cristã. Fala de ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? Precisamos relembrar isso e voltar a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Então ore pela escola bíblica. Já iniciamos aqui as aulas de música. Se você quer participar, sábado à tarde, vamos iniciar aulas de multimídia, treinamento para a igreja. Você que quer ficar na porta, na recepção, quer ficar lá fora na segurança, outros ministérios da igreja,
ministrando a ceia, celebrando a ceia, a gente vai fazer esse treinamento. Você se coloque à disposição para que a igreja possa caminhar e você ser útil na obra do Senhor. Agora, sexta-feira, dia 18, vai acontecer um encontro da terceira idade. É uma semana sim, outra não. Então, venha às 15 horas. E no dia 26, no sábado, à noite, teremos o encontro da MCM aqui na igreja. E elas já disseram um encontro só para mulheres. Então, você, mulher da igreja, convide mais 10. Né? E nós vamos encher isso aqui e vamos ministrar ao coração das mulheres. É tempo de ministração. É tempo de buscarmos ao Senhor. Então, você, mulher que está me ouvindo, sábado, dia 26 de março, às 8 horas, temos um encontro só com as mulheres. Não venha sozinha, não queira bênção só para você. Compartilhe com as suas amigas, colegas de trabalho e tenhamos aqui uma reunião abençoada pelo Senhor. Amém, irmãos? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, enquanto a música está tocando, você vai estar colocando diante do Senhor. Se a sua oferta é para a Ucrânia ou Petrópolis, coloca um envelope colorido. Nós já sabemos que é oferta especial para atender a Ucrânia e Petrópolis. Se não, o seu envelope normal você pode consagrar ao Senhor agora. Tempo de adoração, o irmão Gerson vai estar orando, consagrando dízimos e ofertas aqui no nosso templo. Dai e ser-vos-á dado. A palavra de Deus diz: mais abençoado é dar do que receber. E precisamos exercitar a nossa fé, sabendo que Deus é o Jeová Jireh, é o Deus de toda a provisão. Agradecendo e consagrando os dízimos, os irmãos que consagraram a sua oferta. Grande e eterno Deus, louvado, adorado seja o teu santo e excelso nome. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui na tua casa, casa esta chamada casa de oração, e é por essa razão que nós estamos aqui, Senhor, para elevar os nossos louvores, a nossa adoração ao trono da tua graça, crendo que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado com a tua mão poderosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dos teus servos aqui nesta igreja, Deus, que a cada dia, a cada instante, Senhor, eles têm contribuído, Pai, com a propagação do teu reino aqui neste mundo, Deus. Que o Senhor esteja abençoando ricamente, Pai, a vida de cada um, cada família, Senhor, os seus empregos, as suas atividades, Senhor, que possam prosperar no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que nós possamos usar bem esta oferta, esse dízimo que foi ofertado aqui, Deus. Que tudo que façamos seja para o engrandecimento do teu nome aqui neste mundo, Deus. Amém. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém. A palavra do Senhor usa muitas figuras de linguagem, algumas palavras que marcam muito o nosso pensamento,
E algumas delas, duas delas me chamam a atenção nesse cântico que iremos entoar, onde fala sobre o sopro do Espírito. Ele fala: vem e sopra sobre nós o teu sopro, que esse sopro caia sobre nós, atinja os nossos corações e nos preencha com tudo que Deus tem planejado para nossas vidas. E outro, ele fala também sobre um rio de paz. A Bíblia fala, né, que sai um rio que vem do trono do Senhor, e que esse rio possa chegar até nosso coração agora, e que possamos sair daqui cheios de paz e preenchidos com a vontade de Deus para as nossas vidas. E iremos entoar o cântico Ajuntamento e ao Único, em seguida, aquele que nós devemos todo o nosso louvor, só devemos a Ele, que possamos tirar todos os empecilhos da nossa vida e dedicarmos a Ele. Vou convidar a congregação a ficar em pé e cantar conosco esses dois cânticos. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento. Paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseio. Sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória,
hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. aquele que é o único, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Podeis assentar. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Temos estudado e iniciamos o estudo do livro do Apocalipse, lembrando sempre que é uma revelação, não é um enigma. Lembrando sempre que Apocalipse ele fala sobre Jesus e sobre a igreja. Tem uma palavra para mim, é uma palavra para você, uma palavra oportuna no momento pelo qual passamos, todas as eras da igreja. Capítulo 2 e o capítulo 3, eles revelam o que Jesus ele pensa da igreja e o que ele espera da igreja. Então, uma palavra para mim, que sou igreja, e você que é igreja. O que ele pensa de nós e o que ele espera de nós. Há uma linha de estudo que acha que cada igreja, iniciando por Éfeso, depois vem as outras, fala de uma era da igreja.
Então, Éfeso seria uma carta escrita à igreja no início do cristianismo. Mas há uma outra ala que acha que todas as cartas são para todas as igrejas em todas as épocas. Eu sou desta ala, que esta carta é para mim e para você. Não só para aquela igreja primitiva ou para uma era da igreja, e todas as cartas são para todas as igrejas, porque cada uma das igrejas passa por um problema que as igrejas passaram. Somos elogiados por aquilo que Jesus elogiou para aquelas igrejas e recebamos também esse elogio. Então, Apocalipse 2, 1 até 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, mas pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus abençoe esse texto. Amém? Vamos orar ainda. Pai, pedimos a graça do Senhor sobre nós, na minha vida, na ministração, na vida de todos nós, quando vamos ouvir a Tua palavra, saímos daqui edificados e cheios do Senhor mesmo. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Há uma preocupação grande que Apocalipse é um enigma sobre o futuro, e ela fala de futuro também. Mas esses 2 primeiros capítulos enfatizam o passado e o presente. Falam de Cristo e da sua noiva, a igreja. Revela o que Cristo pensa das igrejas. E é bom a gente estudar isso e ver, será que estamos no caminho certo? Cristo, meus irmãos, Ele amou a igreja, entregou-se por ela. A Bíblia diz que Ele a comprou com o seu sangue, foi pago um alto preço na cruz pela minha vida e pela sua vida, pela igreja. E o seu compromisso, ele é constante, e Ele está conosco, edificando a igreja a cada dia. Ontem estive celebrando o 9º ano da nossa congregação ali na Praia de Leste, e pudemos celebrar as vitórias, porque a igreja é de Cristo. Ele edifica a sua igreja, e quando eu lembro isso, eu como pastor me animo a caminhar, e você como discípulo de Jesus, anime o seu coração. A igreja não é uma instituição humana, é de Cristo, e se você permite que Cristo entre na igreja e a santifique, a igreja continua. E sempre haverá um grupo de pessoas firmes, até a volta de Jesus. A preocupação de Jesus era tão grande, é tão grande com a igreja, que Ele confronta a igreja. Ninguém gosta de ser confrontado, é ou não é? Você devia fazer assim, assado, a maneira como você age não é correta. A gente não gosta disso na nossa casa, na nossa família.
Não gostamos disso no nosso trabalho, quando um chefe ou um colega, não é bem assim, é ou não é? Não gostamos da confrontação. E Cristo vem e confronta a igreja com amor, para que nós andemos no caminho que Ele quer, a ideia primeira dele como igreja. Nesses capítulos 2 e 3, nós vamos descobrir o que Ele recomenda para a igreja e o que Ele condena. O que Ele recomenda e a gente está fazendo, vamos continuar fazendo. E o que Ele condena e estamos fazendo, vamos banir do nosso meio como igreja. Ele começou por Éfeso, por, quem sabe, ser a igreja mais antiga das 7 igrejas, a primeira a ser fundada. É bom lembrar que em Apocalipse, lembramos, e ele fala sobre figuras de linguagem, candeeiros de ouro, estrelas. E é bom a gente entender isso. Os candeeiros que Apocalipse fala, são as 7 igrejas. 7 igrejas, os candeeiros. O que é isso? Candeeiro era um luminário que existia, não, a luz. E Jesus disse, vocês são a luz do mundo. A igreja é um candeeiro onde ela é colocada. E é Deus que coloca a igreja quando ela obedece à voz dele. Os candeeiros são então essas 7 igrejas que se estendem por todo o mundo agora. Eu e você somos esses candeeiros que a Bíblia fala. As estrelas que o texto fala são os seus anjos. Quando ele fala de anjo aqui, ao anjo da igreja escreva. Não é anjo, como nós conhecemos, os emissários de Deus. Não. Se você vai olhar lá no original, a palavra é o líder da igreja. Pode ser o presbítero, pode ser o pastor, pode ser o missionário, a missionária, mas quando fala ao anjo da igreja, é o líder da igreja. Então, ele fala para o líder da igreja, a responsabilidade que ele dá ao pastor. Você sabe disso, né? Nós, pastores, seremos cobrados por aquilo que fazemos com mais severidade do que você. Então, é por isso eu sempre digo, quando eu venho ao púlpito, eu tremo e me dá um frio na barriga ainda. Porque Deus vai cobrar dos pastores aquilo que eles fazem, que eles ministram e deixam de ministrar. Então, aqui no Apocalipse, os anjos são o ancião da igreja, o pastor, o presbítero, o líder da igreja. Na visão de João, as igrejas são vistas como candeeiros de ouro, portadores da luz de Deus. Que linguagem bonita isso. Eu e você como candeeiros, a igreja como vista como portadores da luz de Deus. E a gente podia pensar nisso, né? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz do seu Filho bendito. Nós vivemos na luz e devemos mostrar essa luz ao mundo. E João, ele fala muito isso, inspirado pelo Espírito Santo. E a função dos candeeiros, qual era? Fornecer luz no ambiente de escuridão. Escuridão. Nesse mundo em trevas, irmãos, nós precisamos brilhar mais e mais. É um desafio para mim, para você como igreja, é ou não é? E quando ele coloca ali, candeeiro de ouro, o ouro, metal precioso. Então ele diz, você, igreja, é preciosa para Deus. Já pensou nisso? Nós somos preciosos para Deus. E ele nos compara a igreja como um candeeiro de ouro, separados para a glória dele. Irmãos, é assim que Jesus vê as igrejas, luminares preciosos. Luminares preciosos. Temos sido luminares preciosos, é um desafio, é ou não é? Deixa a luz brilhar, deixa a luz brilhar. É assim que nós devemos ver as igrejas. Você vê a igreja assim, como algo que brilha, algo precioso?
Ontem, ministrando no culto ontem, quando celebramos o aniversário de uma igreja, eu estava pregando sobre Pedro quando ele mostra a natureza da igreja e a função da igreja. E nós muitas vezes perdemos a nossa natureza, é ou não é? Não entendemos o que somos mais. Achamos que a igreja é um templo, achamos que a igreja é um lugar, que a igreja é uma denominação, esquecemos que a igreja é o corpo de Cristo vivo na terra. Luminar precioso, é ou não é? Luminares preciosos eu e você somos, para Deus e para o mundo. E o fato de Cristo andar no meio dos candeeiros, isto é, no meio das igrejas, o que isso a gente pode aprender? Ele tem prazer de andar no meio das igrejas. Sabia disso, irmão? Ele tem prazer de andar, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar que nós separamos como igreja. O Espírito Santo de Deus habita em mim e você, que é igreja. Ele tem prazer em habitar em você, o Espírito Santo. E é isso que nos faz cristãos, salvos, regenerados, habitação do Espírito Santo. A gente esquece isso. Acabamos de cantar, santifica a tua igreja. Deus, venha e nos separe cada vez mais para a tua obra. Esquecemos a nossa função, o candeeiro de ouro que nós somos, luminares para iluminar o mundo. Jesus, Ele tem prazer, e numa das igrejas, a igreja tirou Jesus dela. A Bíblia diz, não extingua o Espírito Santo da sua vida, não extingua o Espírito Santo da igreja. Podemos estar reunidos, cantar, animados, pular, fazer isso, aquilo, falar línguas, e Deus não tem nada a ver com isso. Está fora. Porque não estamos fazendo a vontade dEle. E quando Cristo anda no meio da igreja, nós podemos ver que Ele tem prazer. Venha e santifique a tua igreja. Venha e santifique a minha igreja. E Ele, como a luz do mundo, Ele dá a luz à igreja. Lembra que Ele disse, eu sou a luz do mundo? Aquele que anda em trevas, vem aí, eu vou dar luz para você. Irmãos, é Ele que dá a luz para as igrejas. Nós recebemos a luz diretamente dEle. A única luz da igreja é Cristo. Não é o pastor. Não é o pastor. Não é o missionário, não é o dono da igreja, não é a denominação. Não é isso ou aquilo, a luz é Cristo. É Ele que ilumina e nós precisamos dizer, permitir que Ele nos ilumine. Quando a Bíblia fala enchei-vos do Espírito, ela está dizendo, na verdade, deixe-se encher do Espírito. Muitas vezes nós não permitimos a ação do Espírito na nossa vida. Por tantos motivos, pecado, desobediência, falta de atenção, uma vida sem disciplina diante de Deus, é ou não é? E nós cantamos, venha e santifique a tua igreja. Santifique a tua igreja. Ele é a única luz. Em Apocalipse 1:20 lemos que Ele é a luz da igreja. Ele vê os pastores, ele fala os anjos da igreja, mensageiros da igreja. Será que essas 7 igrejas existiram? Sim. E 7, ele no Apocalipse, é um número de completação. Por isso eu creio que tudo que foi escrito para essas 7 igrejas, para todas as igrejas, completa a mensagem de Deus para a gente. E o belo do Apocalipse é que ele escreveu para aquelas igrejas,
para todas as igrejas que vieram depois delas e para nós também em pleno século XXI. Mas, pastor, parece que é tão difícil. Para você entender, irmão, a Bíblia, você precisa compreender o pano de fundo da história. O pano de fundo da história. Para você compreender essa carta à igreja em Éfeso, precisa entender onde ela estava situada, a cidade de Éfeso. As condições daquela cidade, que muitas vezes influenciam a própria igreja. A igreja sofre pressão da cidade, é ou não é? Por isso, o anjo da igreja ele tinha a obrigação, tinha o dever de apresentar aquilo para aquela igreja. Ele conduzia o castiçal que espalhava a luz de Cristo, o anjo da igreja, o pastor. Por isso, os pastores, líderes, missionários, têm o dever de anunciar a verdade da Bíblia. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo, disse, nos últimos tempos, Timóteo, as pessoas não vão querer ouvir a sã verdade. Elas vão procurar pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. E é verdade. As pessoas hoje estão procurando igrejas que se adaptem ao seu modo de viver, ao modo de ver a igreja, não como Cristo a vê, não como a Bíblia diz, é ou não é? Estamos nesses tempos, quando as pessoas procuram ouvir aquilo que faz bem para elas, que não mudem a maneira de viver. Elas vêm como estão e continuam como estão. Jesus convida, venha como está e seja transformado pelo poder do Evangelho. Paulo, ele é muito claro nessa questão da igreja. Apóstolo Pedro é muito claro, o Novo Testamento é claro, a igreja de Cristo. Tantas figuras, a noiva de Cristo, o povo de Deus, a família de Deus, esta igreja. Vamos pensar em Éfeso um pouco? Para você resumir a igreja em Éfeso, ela era uma igreja fiel, mas estava em falta com Deus. Cada carta, cada igreja tem um elogio e uma reprimenda. Éfeso é citada aqui no Apocalipse, e quando você olha aqui, Ásia Menor, é hoje a Turquia, cuja capital é Istambul. Turquia se encontra entre a Europa e a Ásia, mais ou menos esse lugar ali. João escreveu da ilha de Patmos, mais ou menos a 80 quilômetros da Turquia, no mar Egeu. Quando João escreveu, ele estava preso numa colônia penal ali, na ilha de Patmos. Era um lugar para exilar as pessoas, lá num canto do vasto Império Romano. E nesta ilha solitária e deserta, ela tinha apenas 15 quilômetros de comprimento. Ali Deus revela a João aquilo que ele queria falar a todas as igrejas. Todas as cartas das igrejas têm o mesmo padrão, e você precisa entender isso para compreender a palavra. Ela tem um destinatário, quem é? É o anjo da igreja, o líder. Ele fala, o anjo da igreja, diga isso para a igreja. Ela tem o autor da carta, que é o próprio Cristo. Cristo escrevendo ao anjo da igreja, para o anjo da igreja transmitir à igreja. Ela tem a revelação do Senhor sobre a igreja. Ela sempre tem um elogio à igreja, mas também tem uma repreensão à igreja. Nessas cartas há uma advertência sobre a vinda do Senhor e o juízo divino. E há sempre uma promessa aos vencedores. Há uma promessa aos vencedores. Há algumas exceções nessas 7. Filadélfia, ela não foi repreendida. E Laodiceia,
ela não foi elogiada. Que coisa, né? Não ser elogiada por Jesus. Sempre há uma relação direta entre o elogio e a repreensão. Quando Jesus elogia aquilo que a igreja faz bem e repreende. Vamos caminhar um pouco ainda. Onde estava situada esta igreja? E enquanto eu falo, eu queria que você lembre e pense e trabalhe a sua mente. Onde nós estamos situados? Igreja Batista Boas Novas. Onde estamos? Estamos num bairro chamado Vila Guarani, no Beira-Rio. Estamos numa cidade chamada Paranaguá, num estado Paraná, num país chamado Brasil. Tudo isso nos traz influência como igreja, é ou não é? Comece a pensar nisso. Éfeso, meus irmãos, era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. Era um centro de comércio marítimo e rodoviário. Era uma cidade próspera. Lá pelo final do primeiro século, ela era a quarta maior cidade do Império Romano. Ali em Éfeso havia o centro administrativo do Império Romano na Ásia. Ali eram negociados todos os negócios do Império Romano. Pensa nessa cidade assim. Essa cidade ela tinha santuários religiosos. Pensa em santuários naquela época. Um espaço chamado teatro, que nós conhecemos mais, na época um teatro aberto. A história diz que um teatro para 25 mil pessoas é muito grande. Eu não sei quantas pessoas cabem no Caranguejão aqui. Mas um teatro para 25 mil pessoas é algo grande. Diz a história que essa cidade possuía também uma grande biblioteca. Essa cidade tinha prédios elegantes. Era um centro cultural também. A palavra Éfeso significa desejável. Então era uma cidade que as pessoas gostavam, atraía as pessoas. Se a gente pudesse comparar Éfeso com alguma cidade hoje no mundo, ou aqui no Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro. Pensa assim. Mas era uma cidade dos prazeres e da libertinagem moral. Aquela igreja estava situada no meio de um povo libertino, um povo imoral, um povo que não queria saber de Deus. Um grande historiador, Heráclito, ele escreveu que não era possível morar lá sem cair aos prantos diante de tamanha imoralidade. Pensa em Paranaguá também. A imoralidade, os assassinatos, as drogas. Eu e você estamos aqui. E Deus quer falar com a gente, através do Espírito Santo. Havia um templo muito grande lá em Éfeso, o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade, ou Ártemis, deusa mãe dos Efésios. Desculpem. Ela era considerada a deusa da fertilidade, tanto das mulheres como também da agricultura. Então queria ter uma agricultura fértil, era adorar a deusa Diana. O seu templo media 130 metros por 67 metros. Olha o tamanho.
120 colunas, com cada coluna com 18 metros. Considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Ela ocupa lugar especial na vida de Paulo. Ele escreveu uma carta aos Efésios, você conhece. Em Apocalipse, ela aparece em primeiro lugar. Vamos alicerçando o nosso estudo. Paulo escreveu uma carta aos Efésios e, no retorno da sua segunda viagem, ele fez uma curta viagem a Éfeso. Na terceira viagem, ele acabou permanecendo em Éfeso por 2 anos e meio. Olha só, para doutrinar aquela igreja, ensinar aquela igreja. Timóteo e João, mais tarde ficaram ali. Possivelmente o apóstolo João substituiu a Timóteo. Você olha na Bíblia, ela recebeu cristãos como Áquila, Priscila, Apolo, Silas, Timóteo, cristãos que impulsionaram a fé daquela igreja. Paulo escreveu aquela igreja enfatizando o caráter e a conduta da igreja. Leia Efésios na sua casa. Vamos voltar ao texto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Manda esta carta para o líder da igreja para ele dizer isso para a igreja. A primeira coisa, eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Irmãos, Deus conhece aquilo que a gente faz, como igreja. Deus conhece a maneira como eu vivo, como igreja. E Ele coloca ali, eu conheço as tuas obras. É mais do que um conhecimento superficial. Você conhece a Ilha dos Valadares? Eu conheço, já passei ali na rua e vi a ilha. Não é só isso. Não é um conhecimento baseado só naquilo que se vê, mas é um conhecimento das intenções e da motivação interior do coração. Que palavra dura! Eu conheço as tuas obras. E Ele diz para mim e para você, eu conheço as intenções do teu coração. Aquilo que vai lá dentro de você. Eu conheço a motivação de você como igreja, o que motiva você a viver a igreja de Cristo. E quando eu lia esse texto, voltando novamente a ler, há uma preocupação. Deus, Ele não está muitas vezes preocupado somente com aquilo que fazemos, mas com aquilo que somos, é ou não é? E aquilo que somos determina aquilo que nós fazemos. Somos pecadores e por isso nós pecamos. E só o sangue de Cristo para nos libertar disso. E quando Jesus diz, eu conheço a intenção do teu coração. Por que você está fazendo isso? Por que você é pastor? Por que você é pastor? O que você quer com isso? Status? Você quer dinheiro? Você quer ter uma grande igreja e ser famoso? Quer pregar para milhares de pessoas como Billy Graham? Qual é a intenção do teu coração? E ele fala para o membro da igreja, para você que é membro, qual é a intenção do teu coração? Qual é o serviço que você presta e qual é a intenção desse serviço? Qual é a motivação que traz você à igreja? Meus irmãos, o culto de domingo, ou um culto quando celebramos em conjunto, ele é apenas a ponta do iceberg da nossa semana. Se temos uma semana ativa com Deus, de comunhão, eu quero celebrar isso com meus irmãos e eu corro para a celebração. Mas se a minha vida é fraca, é insonsa, eu não tenho tido experiências com Deus, não li a Bíblia, não orei, eu não tenho nada para celebrar no domingo. E eu continuo na mesmice. É ou não é?
Por isso o autor aos Hebreus já dizia, não deixe a tua congregação, como muitos já estão fazendo. E a pandemia veio dar uma desculpa para a nossa mente. Eu não vou na igreja porque eu posso pegar a Covid. Não é. Eu não vou no culto porque lá eu posso ser contagiado pelo vírus, mas eu vou em todo lugar, menos na igreja. E essa desculpa para enganar a nossa consciência. Mas Deus está dizendo através do Espírito Santo, eu conheço a intenção do teu coração. Quando você vem na igreja, no culto e celebra, e quando você também não vem no culto, ou celebra pela internet, ou celebra ou não celebra. Tem igrejas que já não estão transmitindo o seu culto pela internet, porque eles viram que as pessoas não vão ao templo e não participam do culto na internet. Eu conheço as intenções do teu coração. E Jesus, ele elogia a igreja. No verso 2, 3 e 6. Vamos voltar a ler esse verso 2, 3 e 6 aqui. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Olha, era uma igreja que perseverou. Sei que não pode tolerar homens maus. Põe à prova aqueles que se dizem apóstolos. Não aceita qualquer pregação. Não aceita qualquer pessoa que se diz líder de igreja ou pastor. Não, eles põem à prova, eles fizeram isso. Você tem suportado sofrimento por causa do meu nome. Imagina. Não tem desfalecido, que igreja que me ajuda. E ele elogia essa igreja. Ele elogia essa igreja. A fidelidade na vida de cada dia. O seu trabalho, a tua paciência. Era uma igreja ativa, agressiva. Isso me anima a ser ativo, agressivo. Obras aqui refere-se a bons serviços que a igreja estava prestando. Eu conheço aquilo que você está fazendo, a obra de Deus. O que você está fazendo na comunidade. E a gente começa a parar e pensar, o que estamos fazendo nesta comunidade chamada Beira Rio, Vila Guarani, que Deus tem nos colocado aqui como candeeiros. O que estamos fazendo? Um desafio para nós. Trabalho é mais que obras. É esforço, sofrimento. Eles estavam testemunhando sobre grandes dificuldades. Pense nisso, irmãos. Império Romano, liderança, uma cidade idólatra e imoral, e você viver o cristianismo no meio disso não é simples, não é fácil. E ele coloca ali paciência, persistência. E nós precisamos de persistência. É ou não é? O termo hoje usado é resiliência. Saber caminhar para lá, caminhar para cá, sem que o elástico se rompa, mas ter essa elasticidade. Frente aos problemas, às lutas, enfrentamos uma pandemia, ainda temos parte dela, agora estamos enfrentando uma guerra, sobe gás, sobe gasolina, sobe o pão, e você precisa ser resiliente, enfrentar isso com paciência, aguentar esta carga pesada, como igreja, é ou não é? E não desistir no meio do caminho, fidelidade na vida cada dia, mas também fidelidade na doutrina. Ele diz ali, você não pode sofrer os maus. Não podemos admitir dentro da igreja doutrinas erradas, contra a Bíblia. Não podemos admitir homens que não falam a verdade segundo a Bíblia. E aqui ele coloca as dificuldades impostas pelos mestres gnósticos infiltrados na igreja. Pessoas que não falavam
a verdade do Evangelho e queriam manipular a igreja, falsos profetas dentro da igreja. E ele coloca ali, você aguentou bem. Você aguentou bem. Ele fala ali na doutrina dos nicolaítas. O que é isso, pastor? Doutrinas de Balaão. Eles criam que os cristãos não precisavam mais guardar a lei moral. Não precisa. Aliás, o corpo é corpo. O que vai para o céu é o espírito, Deus salva o espírito. Então o corpo pode usar ele de qualquer maneira, inclusive com imoralidades, inclusive nos cultos a Diana, com relações sexuais com as deusas ou as profetisas desse culto. E eles estavam dentro da igreja dizendo isso. Não, nós não precisamos mais guardar a lei moral. Você já ouviu isso? Não, Cristo nos chamou para a liberdade, então podemos fazer qualquer coisa. Onde o Espírito está, está a liberdade, então você age e faz de qualquer maneira, não é assim. E dentro das nossas igrejas hoje, pessoas falam a mesma coisa. Por isso podemos viver de qualquer jeito. E lá os nicolaítas, as doutrinas de Balaão, se não precisam guardar a lei moral. Não. Vivam de qualquer jeito, porque Deus é amor. Deus é amor. O amor à doutrina de Deus nunca deve superar o amor ao Deus da doutrina. A luta contra aqueles que falam contra Deus deve ser feita, mas devemos amá-los. E aqui então a palavra de Deus, ela é muito clara. Você foi firme. Você foi firme. E eu queria parar por aqui nos elogios. E trazer isso para nós. E no próximo domingo vamos ver os conselhos que o Espírito Santo, o próprio Jesus, diz. No elogio, conheço as tuas obras, a intenção do teu coração, a intenção daquilo que você faz. Eu conheço o trabalho de você que é árduo. Eu conheço que você tem perseverado, e Deus olha para você e diz, você tem perseverado. Sei que você não pode tolerar homens maus. Coloca à prova aqueles que dizem apóstolos. Tantos pregadores que se dizem aí, emissários de Deus, e eles foram firmes e não concordaram com eles. E ele coloca ali, você descobriu que eles eram impostores contra a lei de Deus. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome. Do meu nome. Não tem desfalecido. Irmãos, é uma palavra para mim e para você. Você está fraco, cansado, desanimado, peça a graça de Deus que vem sobre você. E a palavra de Deus diz, você não tem desfalecido. Que Deus nos ajude a entender isso. Os elogios para cada um de nós, que possam ser verdadeiros para nós. No próximo domingo vamos ver, contra você, porém, tenho isto. O que será que Deus tem contra nós, contra a minha vida como pastor? Paulo, eu tenho isso contra você. Vamos pedir que Deus mostre isso e revele isso para nós. Não, não é? Vamos pedir que Deus revele aquilo que estamos fazendo bem para continuarmos fazendo bem. Vamos pedir isso. Que Deus olhe para a minha vida e para a sua vida e veja que estamos brilhando.
Cântico que nós cantamos desde quando somos crianças. Brilhando, brilhando, quero brilhar por Jesus. Que esse mundo, que tudo aquilo que está ao nosso derredor, o pecado, Satanás, não apague a nossa luz. Nossa luz. Que as pessoas possam ver a luz de Cristo em nós. É um desafio? É um desafio. Recebamos esse elogio e se não cabe para nós, vamos consertar. É ou não é? Se não cabe para nós que somos perseverantes, que trabalhamos arduamente na obra do Senhor, vamos reconsiderar isso. E será que eu tenho sido perseverante, tenho trabalhado arduamente? Ou o meu trabalho é mais ou menos, quando dá, quando posso, quando o tempo está bom, se está muito calor, não posso ir no culto, na igreja, mas também se chove também não vou. Nosso trabalho é árduo, é um desafio para nós, é ou não é? Eu queria orar com você ao término desse culto, agradecendo porque Deus tem colocado na igreja luminares que brilham e brilham. É ou não é? A sua vida, você é um luminar brilhando que dá luz a essa igreja. Vamos agradecer a Deus aqueles que se aniversariaram. Eu estava lembrando agora do irmão Heitor, né, no dia 9 agora fez aniversário, fez a sua cirurgia, está bem, está com a gente. Vamos agradecer a vida desse servo fiel, perseverante. No dia 12 o Tomé, esposo da Claudinelli, fez aniversário. Vamos orar pela vida dele e agradecer o trabalho dele aqui na igreja. Vamos agradecer aqueles que trabalham na obra do Senhor aqui, tantos ministérios, no som, na multimídia, na recepção, na segurança. É ou não é? Tantas pessoas que trabalham e fazem com que a igreja possa brilhar num ambiente tão escuro como esse nosso aqui em Paranaguá. Vamos orar, vamos pedir graça de Deus. Fale com Deus agora e se esses elogios cabem a você, agradeça a Deus. Se não cabem, diga a Deus, eu quero consertar, eu quero perseverar mais e o meu trabalho tem sido um trabalho tão simples, não tem sido um trabalho árduo. Ó Deus, ajuda-me a trabalhar mais e mais, ajuda-me a ser igreja de Cristo verdadeiramente. Faça essa oração, coloque-se diante de Deus. Ore por aqueles que têm desfalecido em meio à pandemia. Faça essa oração, santifica a minha vida, ó Senhor, santifica. Vai separando cada dia mais para a tua obra, para o teu trabalho. Mais de Cristo. Eu quero ser mais de Cristo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Um dia a tua graça chegou até nós e nos transformou e nos deu vida. E nós somos testemunhas vivas do teu amor, da tua graça, do teu poder sobre nós. Eu quero agradecer a vida da tua igreja local aqui, Igreja Batista Boas Novas de Paranaguá. Homens e mulheres que o Senhor tem colocado aqui como testemunhas da tua graça, como luminares que brilham no meio da escuridão de uma cidade tão idólatra como a nossa. Eu quero agradecer a Deus a vida de homens e mulheres, crianças, adolescentes que o Senhor tem colocado aqui neste lugar para formarem uma igreja que testemunha da tua maravilhosa graça. E ó Deus, fortalece cada um de nós, fortalece, santifica a tua igreja como nós cantamos, santifica
as nossas vidas, fortalece as nossas vidas, dá ânimo novo, dá o sopro do Teu Espírito Santo, que a gente permita a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, que não possamos entristecer o Teu Espírito Santo, que não possamos extinguir o Teu Espírito Santo das nossas vidas, que não possamos extinguir Cristo do meio da igreja, mas que Ele seja vivo, atuante, e nós sejamos testemunhas fiéis deste Cristo. Despede-nos com a Tua graça, com a Tua paz, traz-nos a noite para a celebração. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. À noite, o culto de abertura de missões mundiais, algo especial nas nossas vidas. Com orações silenciosas, encerramos o nosso culto. Deus assim nos abençoe.